Amém. Shabbat Shalom, você que me ouve, nós aqui na igreja. Shabbat Shalom, quem vai ouvir a mensagem depois. Amém. Que você seja edificado em nome de Yeshua, Andressa, Palmeira, nos confins da terra. Amém. Você seja abençoado em nome de Yeshua. Um Shabbat de muita Shalom para você nessa noite. Que possamos realmente nos deleitar como filhos amados no Pai. Que possamos ver que a nossa realidade é que nós somos filhos de Deus e que temos que usufruir daquilo que o Pai deixou para nós, que é o descanso, que é o seu Shabat. Amém? Quando nós abrimos, ou melhor, cantamos, né? E eu irei por aí levando essa identidade. Um ano do crescimento é um ano de nós sairmos por aí levando a identidade de crente maduro. Posso ouvir um amém? Amém. E eu irei por aí levando essa identidade, essa maturidade, essa certeza, a convicção dentro de nós que nós somos filhos amados. Em levar a palavra da verdade. Amém. Porque as pessoas precisam ser consoladas, precisam ser amadas. Como eu falei essa semana com uma pessoa assim: querido, o mundo não está pior não, o mundo não está piorando não, as pessoas que estão piorando. Vocês entenderam? Sim. Por quê? Nós temos uma ideia ou uma concepção de dizer que o mundo está cada vez mais piorando, mas o mundo não está piorando. Quem está piorando são as pessoas. Porque a palavra diz que o mundo jaz no maligno, o mundo já está morto. Quem está morto não piora, né? Perdeu a vida. Então nós temos uma missão de, no ano do crescimento, ir por aí levando a nossa identidade, espalhando a palavra da verdade, que é a palavra do Senhor. Então eu quero compartilhar algo que eu acho que não vou conseguir passar tudo nessa noite, vou ter que passar 2 vezes. É bom que dá um gostinho a mais para assistir a segunda parte. Amém. O Senhor me deu uma palavra e eu fiquei, Senhor, essa palavra para quando? Né? Porque o Senhor libera algumas palavras já e tem algumas palavras que existe um momento chave para ser liberada a mensagem do Senhor. E essa palavra o Senhor me deu já tem tempo. Eu falei, Senhor, não estou vendo, e o Senhor também não estava me dizendo nada. Foi dia 18 de novembro, eu escrevi. Abra lá a sua Bíblia. Isaías capítulo 40. Livro do profeta Isaías, no capítulo 40. Diz assim, verso 1: Consolem, consolem o meu povo, diz o seu Deus. Digam ao coração de Jerusalém, proclamem a ela que já está completo o tempo de seu serviço. Sua culpa foi paga. Ela já recebeu da mão do Senhor o dobro por todos os seus pecados. Uma voz clama: no deserto, abram um caminho para o Senhor seu Deus. Nivelem uma via no vale para o nosso Deus. Que todos os vales sejam aterrados e que todas as montanhas e colinas sejam rebaixadas. Que os lugares acidentados sejam aplanados e as escarpas se tornem planas. Então a glória do Senhor será revelada. Toda a humanidade em conjunto a verá, pois a boca do Senhor o disse. Uma voz diz: proclamem, e respondo: o que devo proclamar? Toda a humanidade é apenas como a relva, toda a sua glória como as flores do campo. A relva seca, e a flor murcha, quando o vento do Senhor sopra sobre elas. Certamente as pessoas são como relva, a relva seca e a flor murcha,
mas a palavra do nosso Deus durará para sempre. Você que traz as boas novas a Sião, vá para uma montanha bem alta. Você que traz as boas novas a Jerusalém, clame com toda a força de sua voz. Não tema em gritar bem alto. Fale às cidades de Judá: aqui está o nosso Deus. Eis que vem o Senhor Deus com poder, e seu braço regerá por ele. Veja, sua recompensa está com ele, e seu prêmio está diante dele. Ele é como o pastor que alimenta o rebanho, junta seus cordeiros com o braço, trazendo junto ao peito, e conduz com gentileza a ovelha mãe. Amém? Então o Senhor me deu essa palavra aqui, eu queria compartilhar. Não sei se eu vou conseguir passar tudo hoje como eu falei, mas enfim, no ano do crescimento é necessário que nós venhamos a espalhar nossa identidade, como eu falei, e preparar o caminho do Senhor, né? No ano do crescimento, um tempo onde nós estamos vivendo é, primeiramente, consolar o nosso povo. Amém? Vamos dizer junto: é necessário consolar o povo de Deus. Diga para quem está ao seu lado: é necessário consolar o povo de Deus. Porque a palavra já começa dizendo: consolai, consolai meu povo. Na minha versão diz assim, olha: consolem e continuem consolando o nosso povo. Tem a ver com o que? O crescimento, porque é uma continuação, tá? É algo que dá prosseguimento. Então, quando o profeta diz: consolai, consolai, ou na versão original, Namu, Namu, Ami, consolai o meu povo. Isso fala de uma compaixão profunda pelo outro, trazendo o que? O arrependimento. Preste bem atenção como o Senhor trabalha, que o consolo, ele vem através do arrependimento. Porque quando um pecador se arrepende, aí vem o consolo, tem até festa nos céus. Então, nesse tempo, é um tempo de nós sairmos para consolar o povo de Deus. Porque primeiramente os de dentro. E se nós trabalharmos para somente encher e não houver um tratamento interno também, nós vamos trazer as pessoas e vai ficar muita gente desconsolada. Então nós temos que consolar o povo de Deus. Nossa chamada é ganhar as almas, amém? Amém. Fazer discípulos e também consolar o povo. Então nós trabalhamos dentro e trabalhamos fora. Trabalhamos dentro e trabalhamos fora. Os de fora precisam o quê? Se arrependerem, levando o amor do Senhor. E os de dentro o quê? Consolar. Porque existe consolo. Sou teu filho amado. Amém ou não amém? Amém. Então, esse arrependimento, como eu falei, é da incredulidade. Então nós temos que consolar. Por quê? Alguém que precisa de ser consolado é alguém que está o quê? Desesperado, desesperançado. Em algumas situações, não em todo, mas em algumas situações desacreditado. Então é necessário vir o que da parte de Deus? Um consolo. Um consolo, todas as vezes que nós ceamos, é um consolo. Porque sabemos que Ele vai voltar. Isso para mim, né, ou para a igreja, é um consolo da parte de Deus. Que Ele não se esqueceu de nós. O Senhor, Ele não se esquece de nós. Ele não se esquece do seu povo. Então existem, além da palavra somente dita, práticas que o Senhor deixou para nós, ferramentas para consolar esse povo de Deus. Ferramenta que devemos usar e dizer: meu irmão, não perca a esperança. Não é por aqui, olha, a palavra de Deus diz assim, 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 assim. Então, fala de algo que vai acontecer. Eu preciso esperar mais um pouco.
mas vai acontecer. Então, esse trabalho de consolar, ele dá continuidade, porque consolem, continuem consolando meu povo. Ou seja, um trabalho contínuo para nós. Ou seja, eu não consolo uma pessoa somente hoje, eu tenho que estar sempre consolando. Meu irmão, não desista. No dia seguinte, não desista. No dia seguinte, não desista. Mas está muito difícil para mim, me dá a mão. Se ficar muito pesado para mim, eu pego o outro, dá os braços dados. Isso é um consolo. Porque quando está difícil, de repente, para você andar, é necessário de uma mão amiga. Amém ou não amém, querido? Amém. É necessário você estender a mão. Ora, estava lá os dois apóstolos entrando no templo e tinha lá o paralítico pedindo dinheiro. E um dos apóstolos disse: olha, eu não tenho dinheiro, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Yeshua HaMashiach, levanta e anda. E foi só isso? Foi, igreja? Só isso? O que o apóstolo fez? Estendeu a mão para ele levantar. Era o consolo. Consolo não somente de palavras, mas consolo de atitude. Porque o consolo de palavra fica muitas das vezes superficial, mas quando ele se torna prático, ele se torna o quê? Concreto. Ele se torna maduro, ele se torna consolidado. É a palavra saindo e ela se tornando o quê? Uma prática. Em nome de Yeshua, levanta. O que isso quer dizer? Eu estou te consolando, não somente te curando. Então é algo contínuo. O profeta diz: consolem, continuem consolando. Então, não é uma tarefa fácil para todo dia você dizer assim: meu irmão, não desista. Porque existem pessoas que são um pouco mais fracas. Paulo nos ensina a nós termos paciência, né, com aqueles que são fracos na fé. Então falou paciência, até o microfone irritou. Seja paciência. Não é uma tarefa fácil. Uma vez que o apóstolo Paulo diz lá, vamos lá, 2 Coríntios 3, verso 15 e 16. Vamos ver. O que o apóstolo Paulo fala? 2 Coríntios, capítulo 3, versos 15 e 16. Até hoje, sempre que Moisés é lido, o véu permanece no coração deles. No entanto, diz a Torá, sempre que alguém se volta para o Senhor, o véu é removido. Amém? Essa palavra, Paulo estava falando aqui dos judeus natos em si. Mas o que acontece? Muitos leem a palavra e não entendem. Quantos já ouviram testemunhos da pessoa lê e não entende nada? Até o dia que ela realmente se decidiu pelo Senhor, parece que algo se descortinou nos seus olhos. E eu já ouvi testemunho desse. Ora, se existem pessoas crentes que leem, não entendem, você imagina o não crente muitas das vezes. Não é? Então, aqui o Paulo está dizendo sobre os judeus, mas há pessoas em que Satanás, ele cega o entendimento. Satanás, ele cega os sentimentos. Satanás, ele cega a visão. A pessoa realmente parece que não está entendendo nada. Ela lê de uma forma e entende de outra. E por aí vai. Então, esse fato aqui, quando Paulo diz, impede que os judeus recebam a salvação. Então o que acontece? Nós precisamos continuar consolando, orando por Israel, abençoando. Isso é o que? Um consolo. Porque eles ainda leem e um véu é posto na frente deles.
apesar de toda a inteligência, apesar deles serem um povo exclusivo, nato de Deus, apesar de dali sair os maiores cientistas, apesar de ali ter os maiores mestres do mundo, um véu continua na frente deles. Porque, amados, se nós soubermos da Bíblia de ponta a ponta, de capa a capa, mas não entender a pessoa de Yeshua, nós não entendemos a Bíblia. Então é um véu que se põe no nosso meio. Estão entendendo? Amém? Então o profeta, vamos voltar lá. Consolem, continuem consolando o meu povo. Então diga ao coração de Jerusalém, proclame a ela: já está completo o tempo de seu serviço. A culpa já foi paga. Então não tem mais o sacrifício. Há pessoas que ainda continuam nos seus sacrifícios. Não somente lá em Israel, mas algumas pessoas ficam aqui nos seus sacrifícios. Só que a culpa já foi paga por Yeshua na cruz. Amém? Yeshua já se fez culpado por nós. Ele já levou os pecados nossos lá na cruz. Então veja bem, o profeta ele continua dizendo assim no verso 3: uma voz que clama no deserto, abra um caminho para o Senhor. Então, a voz, que chora, existe uma versão que diz que uma voz clama. Na verdade, essa palavra é uma voz que chora. Não é uma voz que clama simplesmente do grito ou do anúncio, mas é uma voz que chora. Entende? Abra um caminho para o Senhor. Diz assim, voz que chora, um som do choro ou do ruído que alguém chora, porque o Espírito Santo ele geme com gemidos inexprimíveis. Nessa hora o Espírito Santo chora por muitos perdidos. Nessa hora o Senhor chora por muitos crentes também que estão numa vida como se estivesse antes, não agora. E a vida do crente é o agora, é aquele que já foi consolado pela obra de Yeshua HaMashiach na cruz. Essa é a nossa vida. Antes, nossa vida era o quê? Uma vida perdida. Então, tanto os judeus como aqueles que não receberam ainda a salvação, vivem uma vida como se estivesse ainda lá atrás. Tanto que as palavras são sempre o quê? O lamento. Eu nunca consigo ir para frente. Eu sempre fui assim. Eu não consigo mudar. Eu preciso de ajuda. Isso é uma vida com raízes passadas. Então, olha como é que o Senhor é muito inteligente. Por isso que o texto começa dizendo: console meu povo. Console. Tenha esperança. Existe uma saída. Posso ouvir um amém? Amém. Sempre existe uma saída. Só naquele último dia que não existirá mais saída. Aquele dia acabou. Então, alguém que está chorando. Nós, como crentes, precisamos chorar mais pelos perdidos. Amém? Precisamos clamar, não digo de chorar mais, se compadecer mais pelo perdido. Tanto quem está lá fora, como os perdidos dentro. Porque existe os perdidos dentro, que é o que causa o quê? Mais tristeza do que o que está lá fora. Então, amados, o ano do crescimento vai fazer com que venhamos, como não foi na semana passada, lançar raízes daqueles que estão perdidos dentro. Porque quando se lança as raízes, o que acontece? A pessoa se firma, ela se consolida. Essa pessoa, ela é o que? Consolada. Não é o vento que vier agora, pode vir que eu estou o quê? Firmado. Então um consolo, ele traz consolidação. O consolo, ele traz o que? Maturidade. O consolo, ele vai trazer o que também? Crescimento. Amém ou não amém? Vamos estar ligadinho, mas vamos na palavra. Então, o verso 3, ele está ligado com o primeiro. Consolai, uma voz que clama ou chora. Ela precisa ser o que? Consolada. Então, sugere o verso 3. No deserto.
lugar com pouca habitação ou lugar sem fonte. Lugares sem fontes, lugares sem açudes, pessoas de dentro que não estão bebendo água de fonte. Pessoas que estão no deserto, mas só que esse deserto não é lá o deserto, mas o seu deserto que sem fonte. Existem fontes de muitas pessoas que já secaram. Nós precisamos o quê? Ir em lugares onde as pessoas estão sem água, sem a água da vida. E nesse tempo o Senhor tem falado mais forte, pelo menos comigo, sobre ir em alguns lugares que a gente vai e parar e fazer um momento de adoração para trazer água da fonte. Existem pessoas que estão com sede. Existem pessoas que, mesmo em meio de muita gente, estão nesse deserto. Porque quem está junto também está sem água. Então a falta d'água que nós estamos vivendo hoje não é só algo somente físico, mas é algo espiritual, queridos. Muitas pessoas estão sem a água do Espírito. Não bebem. Bebem uma água que vem de outros, não água da fonte. Nós precisamos de água da fonte. O que é água de outros? Não, eu aprendi isso aqui porque um fulano repassou e chegou até a mim. Ora, nós temos a fonte. Amém? Amém. A palavra do Senhor é a fonte. Então, primeiramente, nós precisamos crescer o quê? Abrindo caminho no deserto. Abrindo, não posso nem virar, já percebeu, né? Tem que ficar. Abrindo caminho no deserto. Preparar o caminho quer dizer preparar o quê? Uma jornada. Preparar uma jornada. Preparar o território para que alguém possa colocar os pés para tomar posse. Então, o que é esse território? É a terra, queridos. Preparar o caminho é preparar o território, lançar as raízes, ser fundamentado. Lembra quando Paulo diz, olha, eu não quero que vocês sejam como meninos, levados por qualquer vento de doutrina. O que é isso? É exatamente pessoas que não tiveram o seu solo preparado. Então nossa missão aqui também é preparar sempre o terreno, adubar, lançar uma água fresquinha, para você como planta do Senhor estar sempre o quê? Cada vez mais se enraizando. Porque quando vem os ventos de Satanás, quando vem os ventos da vida e que arranca, é porque, poxa, mas você estava plantado numa boa terra. Você pode estar até plantado numa boa terra, mas se suas raízes não estiverem profundas, você também vai ser levado. Aí eu vi nesses dias, onde, acho que é um pastor que escreveu, que ele disse, Judas estava com o melhor pastor do mundo, né? Estava ali com os melhores discípulos, melhor igreja, alguma coisa assim do mundo, e traiu, se perdeu. Porque ele estava numa boa terra, ele estava com o melhor pastor do mundo, mas ele não estava comendo da melhor comida, ele não queria comer. Já viu pessoas que rejeitam um bom prato de comida? Tem pessoas que rejeitam. Hoje as pessoas rejeitam um bom prato de comida para comer um lanche. E isso é uma realidade espiritual e física. E espiritual. Tudo se reflete. Então alguns pensam assim, não, eu estou numa boa terra, eu estou numa boa igreja, muito bem estruturada. Tem tudo, tem salinha para as crianças, tem salinha de jovem, tem salinha disso, tem tudo, tem museu dentro, tem tudo. E por que vai acontecer isso comigo? Por que eu estou me desviando? Está até numa boa terra, mas não está plantado, ele está só por cima da terra. Vocês estão entendendo? Precisamos estar mais profundos. Então, quando nós restaurarmos todas essas coisas, o que está no extremismo, nós precisamos acertar. E o que está muito extremo, nós precisamos também acertar. Então, quando o profeta diz, olha,
Preparai o caminho do Senhor. Ele diz assim, olha, todas as montanhas e colinas sejam rebaixadas, e todos os vales e lugares acidentados sejam aplanados. Isso é retirar os excessos e retirar os excessos. Aqui o Senhor está dizendo que nós precisamos ter uma vida equilibrada na palavra, sem os extremismos. Porque uma pessoa que está muito no extremo está sempre na igreja, está trabalhando. Isso não quer dizer que você não está trabalhando na igreja. Não é isso. Mas a pessoa está sempre citando, está muito ali, muitas vezes ele esquece um pouco de si mesmo, porque estar na igreja é uma coisa, trabalhar na obra é uma coisa. Preste bem atenção. Existem pessoas que estão somente numa atividade. Está numa atividade. Mas algo, como um profeta também diz, fazendo maquinalmente. Eu estou aqui porque o meu pastor mandou. Eu estou aqui para cumprir somente a minha escala, para depois ninguém vai poder dizer assim, ninguém pode dizer, eu não fiz, eu fui lá e fiz. Então é algo que faz mecanicamente. Vocês entendem? Porque todo trabalho na obra gera fruto. Não há como você fazer algo na obra que você faça com amor, dedicação, entrega. Gera resultado, gera fruto. E fruto que permanece. Então, veja bem. Aqui o Senhor diz assim, o profeta diz, façam ou abram no deserto. O que está escrito aí? Verso 3. Lê na sua versão alguém para mim. Verso 3. Abram uma estrada. Isaías 40. Quem pode ler aí? Uma voz clama, no deserto preparem o caminho para o Senhor. Façam no deserto um caminho reto para o nosso Deus. Ponto. Só até aí. Então vamos lá. Presta atenção que ele fala assim, no deserto prepare o caminho do Senhor. Depois ele vem no deserto mais uma vez. Prestou atenção? O profeta fala 2 vezes a palavra deserto. Só que essa palavra deserto na primeira vez é uma coisa, e na segunda vez deserto é uma outra palavra. Então não é o mesmo deserto. Estão entendendo? Quando o profeta diz no deserto preparem o caminho do Senhor, é aquele deserto que eu tinha ensinado agora. Bamidbar, deserto, ou Midbar, deserto, que são o que? Os lugares deserto. Vamos lá, deixa eu voltar aqui, que até desconcerta mesmo. Lugar com pouca habitação, não foi? Lugar sem fontes, não é isso? Quando o profeta diz, na segunda vez, preparem caminho, ou melhor, preparem no deserto, essa palavra quer dizer lugares que nada cresce direito. O crescimento é muito fraco, o crescimento é muito superficial. Então quando ele fala aqui, preparem, nivelem uma via em Arava. Ou para quem está no hebraico aí, nivele uma via em Arabá. É o mais correto. Porque esse Arabá é uma planície onde a vegetação cresce muito pouco. Lembrando que a planície é um lugar baixinho. Nós precisamos crescer nos planaltos. Então a planície é um lugar o quê? Baixo, e que tudo cresce de uma forma pouca, muito pequenininha. A planície é um lugar onde não existe árvores grandes.
Só existem matos onde você tira até com a mão. Engraçado, né? Não é como um planalto. Se você prestar atenção num planalto, as árvores elas são mais firmes, são maiores, são árvores de troncos. Numa planície, geralmente a vegetação é bem baixinha, porque não há um crescimento, não há algo firme para se crescer. Então, por isso que o profeta diz assim, olha, Salmo 23, ele me leva a pastos verdejantes. Por quê? Essa palavra, onde o Salmo 23, o salmista diz, ele me leva a pastos verdejantes, é porque numa planície, o crescimento da vegetação é muito baixinha. É o lugar onde a ovelha pasta. É o lugar onde a ovelha vai comer. Onde a ovelha pasta fica estranho. Ela vai ao pasto. Também que a gente pode dizer para algumas ovelhas, vai pastar. E que não é errado, que a ovelha não vai para o pasto, ela não come. Então a gente pode dizer para algumas, assim, alguns que a gente vai pastar, não é ovelha? Então preste atenção que nós precisamos ir em lugar onde tem poucas fontes, amém? E lugar onde a comida é muito pouca. Então preste atenção que a planície também são lugares assim muito extensos. Porque a grama cresce muito pouco. Então a ovelha, ou o gado, o boi em si, tem que andar bastante para poder comer. E isso gera o quê? Cansaço. Gera cansaço. Por isso o profeta diz para abrir um caminho para o Senhor no meio das inconstâncias, dos vales. Tá? Então temos que aterrar esses vales, deixar tudo num caminho só. Para quê? Para que venhamos realmente a consolar. Como que alguém vai ser consolado se ele está vivendo em inconstância? A pessoa vive numa inconstância, a hora está vendo como que nós precisamos consolar, nós precisamos aterrar o vale, ou se tiver a montanha, a gente tem que cortar essa montanha aí para essa pessoa ficar firme, para que nela seja gerado um crescimento. Amém?